Olá! No vídeo de hoje eu vou fazer um tour por essa área social maravilhosa, mas antes de começar o vídeo eu vou deixar para vocês as imagens do antes, para vocês verem como mudou, como a gente conseguiu deixar clean, leve e harmônico, mas ao mesmo tempo com identidade e lindo. Então confere o vídeo. E, gente, antes a gente tinha mesa de jantar aqui nessa parte. Então, qual que foi a ideia que a gente fez aqui no projeto? A gente criou esse móvel aqui da televisão deslocado. Ele se alinha depois ali com a parte da sala de jantar para a gente conseguir criar esse layout. Então, a gente criou essa marcenaria planejada, estratégica, bonita, olha que linda, toda nos tons claros, para nos possibilitar esse layout, porque com isso a gente fez essa área aqui de TV mais isolada, num espaço mais confortável, e depois a gente jogou a parte ali da sala de jantar próxima ao gourmet. Então a gente deixou isso de forma estratégica e ao mesmo tempo bonita. E, gente, esse rack ele tem vários segredos que deixaram ele mais bonito, mas ao mesmo tempo funcional, porque é super importante a gente ter essa funcionalidade. Os nossos clientes, eles têm filhos pequenos, então a sala fica normalmente cheia de brinquedo, né? Mas para resolver esse problema, olha essa solução que a gente criou aqui nessa parte. A gente fez um carrinho aqui móvel, então eles conseguem tirar essa parte e pegar os brinquedos, levar para a sala, depois eles conseguem guardar isso e fica tudo prático, organizado, sem perder a estética da sala. A gente sempre tem que pensar nessa ideia, né, quando a gente faz os projetos. Aqui em cima são gavetas que eles conseguem abrir para guardar mais brinquedo, para ter essa funcionalidade. Então tudo isso foi feito de uma forma estética, mas ao mesmo tempo muito prática. Outro ponto importante para a gente manter a estética também. Vocês estão vendo que a gente não consegue ver as rodinhas aqui desse móvel? Foi feito com um sistema de roda oculta pra gente manter a estética, porque imagina se ficasse aquelas rodas visíveis. Não, a gente faz de um jeito que também fica bonito. E o que é legal também desse móvel, como a gente ia ter um móvel aqui dividindo dois ambientes, ele não podia ficar esteticamente pesado. Então, para minimizar esse problema, o que foi feito? A gente criou essa serralheria aqui vazada, para delimitar a divisão entre os dois ambientes, não deixar um rack muito pequeno, muito estreito ali perdido, não, para complementar a gente fez dessa forma. E a altura dessa serralheria ela é muito interessante, porque ela segue um alinhamento ali com aquela porta que a gente já tinha, com aquela porta existente. E ele vira aqui nessa lateral, e ele faz parte aqui da parte também da sala de jantar, então ele se integra a esse ambiente, trazendo beleza, mas também funcionalidade. E esse é o outro lado, voltado para a sala de jantar. Olha que coisa mais linda. E eu vou contar um segredo que a gente pensou aqui também. A gente deixou uma arandela aqui nesse móvel, nessa marcenaria. Por quê, gente? Aqui a gente tem um pé direito alto, uma altura muito grande entre o piso e o teto. Para não ficar aquele fio de pendente pendurado, a gente deixou a luminária aqui nesse móvel, para trazer iluminação para a mesa, sem poluir tanto visualmente, até para não ofuscar aqui esse elemento de serralheria que a gente criou. E combinando com o móvel da sala, a gente criou esse móvel aqui também para o hall de entrada. Olha que coisa linda. Qual que foi a ideia aqui? Ele esconde a parte do sofá, então a área de televisão fica mais aconchegante, fica num espaço mais oculto, com esse móvel que também é funcional. Por quê? Ele tem aqui essa serralheria que é linda, né? A hora que você abre a porta da casa, você se depara com esse elemento maravilhoso. Aqui a gente fez as gavetas também. Aqui são mais gavetas para armazenamento, combinando ali com a parte do rack, e um espelho para você conseguir se visualizar quando você chega na casa, ter toda essa parte bonita e prática também. Ficou lindo, eu amei. Desse outro lado a gente tem esse painel lindo. Gente, o que a gente fez aqui? Toda essa porta que esconde os quartos e deixa eles num setor mais privativo. E qual foi a ideia também desse painel aqui? Ele tem esses frisos assimétricos justamente por conta das repartições que a gente tem na chapa de MDF, né? A gente sempre vai ter uma modulação de chapa que demanda uma emenda, então para disfarçar a gente já faz esses frisos para ficar bonito também, já pensando na parte da execução depois da obra, né, no dia a dia. E outro detalhe também, por que a gente fez esse painel dessa altura e essa porta grande?
ele foi feito dessa forma porque aqui em cima a gente tem a porta da entrada da casa. A porta que dá acesso à casa, ela é muito alta. E aqui, antes, eu vou deixar uma foto para vocês entenderem, tinha uma portinha minúscula, então ficava uma porta pequena aqui do lado de uma porta gigante, ficava desproporcional, sem alinhamento, sem proporção. Então foi criado dessa forma pra gente ter uma harmonia aqui no espaço. E aqui a gente tem o painel. O painel, gente, ele termina aqui. Nessa parte é a própria parede. Mas o que a gente fez para ficar bonito, pra gente não perder aqui a estética? Foi feito, a gente colocou essas molduras aqui, elas são em poliestireno e são coloridas na mesma cor aqui da parede. Por que a gente fez isso? Porque se a gente estendesse o painel aqui em toda a dimensão da parede, ia ficar com um custo muito alto desnecessário. Então a gente usa painel de marcenaria somente quando necessário. Quando tem a porta, quando a gente tem que resolver um problema de desalinhamento. Caso contrário, a gente faz essa modulação que fica muito bonita, reduz muito o custo. E eu vou deixar depois na descrição para vocês exatamente essa moldura que a gente utilizou, que vocês conseguem modificar, modular de uma forma muito criativa, de várias cores, ficar lindo. E entre essas partes a gente colocou espelho também para criar um elemento mais criativo, para ficar mais diferente. E gente, olha que legal dessa moldura que eu tô falando para vocês. Aqui a gente tem a parte do sofá. Olha o desenho que a gente criou aqui, né, como ficou diferente daquela outra parte, mas olha como ela nos possibilita criar projetos muito criativos. Aqui foi enquadrado para a arandela, ali a gente fez lá em cima, ó, no alinhamento da porta. Então sempre que você vai fazer qualquer elemento decorativo em um projeto, pense nos alinhamentos, nas proporções e no equilíbrio das cores. Essa é uma forma de ficar muito bonito e essa moldura também é uma dica super legal para vocês. E esse quadro lindo, ele traz vida aqui para essa parte, porque a gente tem tons bem leves, bem claros, né? Então ele traz uma volumetria aqui, mas combinando e também para trazer mais verde, mais cor, a gente utilizou essa planta. Gente, essa planta ela chama jiboia gigante. Ela fica assim no vaso, ela se harmoniza bem em ambientes internos, com pouca iluminação natural. Tá aqui já faz tempo, tá super bem e tá crescendo, né? Minha cliente comprou ela bem mais pequena, ela já tá super linda e traz um toque de vida também pra casa. Aqui a gente tem o espaço da sala de jantar, mas qual que foi a ideia aqui nessa parte? A gente tinha a mesa. Qual que foi a ideia da mesa? A gente quis enquadrar ela. Para enquadrar a mesa, para ela não ficar desconexa aqui nesse módulo do projeto, a gente criou todo esse pórtico aqui. Ó, tá vendo que a gente tem todo esse pórtico aqui amadeirado. No fundo um espelho para trazer leveza, mas ela tá enquadrada nesse volume aqui. E minha cliente ama também cristaleira, então a gente colocou toda uma cristaleira, aproveitando essa profundidade que a gente utilizou aqui para emoldurar o espaço da mesa, para ela fazer sentido, mas ao mesmo tempo de uma forma que ficasse bonita, clean, né? E ficou lindo aqui esse espaço. E essa casa maravilhosa merece uma área gourmet tão linda quanto. A gente seguiu a mesma ideia lá da parte da sala e também da sala de jantar. Aqui a gente colocou toda essa mesa com 10 lugares. Olha que maravilhosa, nessa cor branca também, mais clara, mais clean. Mas qual que foi a ideia aqui dessa parte do projeto? A gente utilizou cadeiras com tonalidades mais escuras e um material mais resistente para a parte de sujeira, justamente porque é uma área gourmet. Essas cadeiras aqui, gente, são da marca Sear. É uma marca maravilhosa, ela tem um acabamento impecável e ficou muito bonita nessa composição. Aqui a gente tem também as banquetas super confortáveis, fazendo parte dessa composição. E algo que minha cliente também queria demais, queria muito, ela me pediu, foi o espaço aqui da coifa ser escondido. Então a gente criou essa caixa aqui em marcenaria com toda essa serralheria aqui estruturada em volta dela.
E aqui, atrás dessa mesa maravilhosa, a gente criou esse desenho aqui em marcenaria. Esse desenho, gente, é um móvel buffet, né? Um aparador também aqui em cima. A gente tem aqui a televisão, o espaço ali para o café. E embaixo tem todo um espaço de gavetas para armazenamento. A gente utilizou essas portinhas aqui com detalhe almofadado para ficar mais bonito. E também esses puxadores lineares. Aqui foi feito toda essa serralheria também para combinar ali com a parte da sala de jantar, abraçando aqui essa parte, e ficou muito bonito também, muito harmônico, combinando já com a mesa. E, gente, olha essa composição aqui com esse móvel aéreo em cima da bancada. Aqui tá super fresco o ambiente, com essas plantas maravilhosas aqui em cima também. E a gente tem aqui, abraçando a parte da coifa, conforme eu falei pra vocês. E essa parte tá combinando com a coifa ali da churrasqueira também. A gente já fez tudo se conectando. E uma coisa que a minha cliente pediu também foi uma cristaleira aqui, esse móvel, acima da pia, para poder compor toda essa parte já combinando com tudo que foi feito no projeto. E aqui é a parte do lavabo. Gente, esse lavabo ele tá integrado à parte da piscina. Mas olha que lindo que a gente fez aqui. A gente criou toda essa pia, essa cuba aqui esculpida. Ela foi feita em porcelanato da Porto Belo, eles fazem direto na fábrica, então tem um ótimo acabamento, tá, gente? Muito bem feito. E ela já compôs aqui de uma forma mais harmônica e clean também. Aqui a gente tem essa torneira, a cor dela é no níquel, então ela se harmoniza bem com a serralheria que a gente já compôs aqui nessa parte. E aqui a gente tem também um armário, ele tem todo esse espelho para criar uma leveza, uma suavidade. E no fundo tem uma tonalidade aqui de verde. Esse verde mais clarinho do fundo, ele é o Sereno da Noite da Coral. Ficou lindo, muito suave. E depois tem a parte ali do revestimento da parte do sanitário que eu vou mostrar pra vocês. E, gente, combinando com aquele tom de verde suave que a gente tem na entrada, a gente colocou um revestimento aqui para ser resistente, para poder lavar, mas que tem também essa tonalidade de verde claro. Olha que coisa mais linda! E o que é interessante, esse revestimento, ele é o bicôncavo e convexo da Porto Belo. Então ele tem esses módulos com volume. Ficou lindo, trouxe todo um charme de lavabo, olha que maravilhoso. E um detalhe técnico também que a gente tem que se atentar enquanto profissional, que foi feito aqui nesse projeto, é o seguinte, gente, eu vou explicar pra vocês. Esse revestimento, ele tem um tamanho exato. Do piso até o teto, a gente tinha antes um gesso. Ele não dava a medida da modulação aqui do revestimento. Então, no final, a gente chegou até uma certa altura e colocou um forro ali de MDF. Esse forro de MDF, ele fechou essa paginação e aí, para dar um detalhe também, a gente criou toda uma iluminação em volta, uma sanca que ficou maravilhosa e trouxe todo o charme aqui do lavabo. E olha esse outro lado aqui do lavabo, gente, a gente colocou esse pendente maravilhoso. E qual que foi a ideia? Aqui a gente tem uma tela em branco, a parede branca, então como ela tem menos informação, a gente colocou o pendente desse lado, até para não brigar ali com aquele elemento. Então ele cria todo esse efeito aqui na parede, olha que lindo, e traz um ponto aqui de luz, de equilíbrio para esse lavabo, fica muito, muito, muito harmônico. Então esse foi o tour de hoje, gente, uma casa linda, com tons leves, harmônicos. Se você gostou desse vídeo, se tem alguma dúvida de algum material que a gente utilizou nesse projeto, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você chegou até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.